E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas as coisas. O 37, a igreja lê para nós fecharmos. Amém? Senta no seu lugar, glorificando ao Senhor. É uma palavra muito conhecida, irmãos. E hoje eu estava até com meu esposo, qual é a palavra, mas já tem dias que Deus tem falado comigo por intermédio da palavra. Só que a gente não pode ir pela vontade nem o entendimento da gente. Porque se for pelo nosso entendimento, pela nossa vontade, ainda que os nossos olhos estão corretos, pode ser errante. Porque como já foi dito pelo pastor Edmilson, a direção do Senhor é nesta casa. Nada que é feito pela direção do homem. E o Senhor, eu creio que Ele vai falar ao nosso coração por intermédio desse profeta. Pelo legado que esse profeta deixou. E Deus permitiu ser escrito nesse livro da vida para nós. A Bíblia tem que ser a nossa direção. A palavra tem que ser a nossa base. E Deus, Ele manifestava, quando eu estava sentado ali atrás, esta palavra ao meu coração. E foi falado aqui: clama a mim, responder-te-ei. Foi falado de oração. Foi falado de uma igreja que é pentecostal. Foi falado de uma igreja que é avivada. E verdadeiramente, irmãos, o Senhor diz que a igreja morna e a igreja fria, Ele vai vomitar. E quem é a igreja não é a parede, não é o microfone, não são as cadeiras. A igreja sou eu e você. E nós temos que estar avivados. O Senhor fechava nesta palavra. O nosso irmão Elias foi um irmão que fez grandes por intermédio do Espírito Santo de Deus, ele fez grandes acontecimentos. E como todos sabem, ele chegou a um ponto que ele também se escondeu. Mas mesmo ele se escondido, ele escondeu naquela caverna, ele ainda foi temente ao Senhor. E eu olho para mim, olho para você, mesmo nos dias de turbulência, mesmo nos dias de tempestade, mesmo nos dias que nós achamos que não vamos conseguir, nós temos que nos esconder no Senhor. Nós temos que estar com a nossa fé voltada para Ele. Se for fazer um ciclo na noite de hoje, dá a oportunidade para cada um contar o que tem passado, até testemunho para nós fazermos uma vigília neste lugar. Mas infelizmente tem alguns irmãos que desistem da fé. Quando eu ouvi o presbítero Ezequiel falar aqui do que ele tem enfrentado esses dias, eu lembrei de não sei se foi ensaio, só sei que ele estava aqui e Deus falou com ele para ele jejuar e para ele buscar o Senhor que vinha alguma situação. Lembra, presbítero? E para Deus dar sabedoria para ele poder sair dos levantes, das perseguições. E assim não é diferente comigo e com você, como não foi com Elias. Foi reunido um povo e esse povo clamou os deuses falsos, os deuses que muitos até hoje vai atrás, até hoje busca, mas nada aconteceu. Houve ali um derramamento de sangue, mas também nada aconteceu. Porque o sangue valioso, irmãos, um dia já foi derramado para lavar esse povo, para nos limpar a nossa vestimenta, que foi o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sangue humano, sangue de animal não vai remir ninguém do pecado, não vai trazer situação nenhuma, mover nenhum do Espírito Santo do Senhor. E esse povo, ele clamou, eles gritaram, eles chamaram os deuses deles, de uma certa hora até o meio-dia, e nada aconteceu. E naquela época era de costume, havia, como também existe hoje, alguns que serviam aos deuses estranhos.
que fazia alguns rituais. E Elias, por ser homem de Deus, por saber das coisas, tanto as cotidianas quanto as que Deus revelava, ao fazer aquele altar, ele pediu que abrisse o rego em volta daquele altar e que lançasse água, porque naquela época era de costume, as pessoas que serviam os deuses estranhos faziam alguns rituais malignos, e eles abriam por baixo da terra um buraco e fazia chegar até no lugar para enganar as pessoas, e ali eles lançavam fogo a uma certa distância, o fogo manifestava lá na frente. E ali aquele povo era enganado, achando que aquilo havia acontecido porque o deuses dele fez. E aí Elias, sabendo dessa história, sendo orientado por Deus, ele mandou que lançasse água naquele lugar. Olha a confiança deste irmão. Ele mandou que jogasse água também no altar, jogasse água na lenha. Irmãos, eu sempre falo, eu cozinhei muito tempo em fogão de lenha, e tem uma irmã no nosso meio que ela cozinha até hoje. E a gente sabe quando a lenha está molhada. Hoje dia chuvoso, é difícil acender um fogo. E ele mandou colocar água naquele lugar por 3 vezes. Se molhando uma vez já é difícil. A gente cria papo lá soprando, né, irmã Cássia? Até com muito trabalho, muita fumaça, a gente consegue acender. Mas aqui não precisou isso. Somente um clamor, somente uma petição, somente a fé que o nosso irmão teve, foi derramado, lançado o fogo do céu, e aquele holocausto foi consumido. Amém. E por causa dessa ação, muitas almas renderam aos pés do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção, se você puder, feche os seus olhos espirituais. Aleluia. Mas fecha naquilo que você acha que não tem saída. Quando eu falo fecha, eu peço para você voltar, para olhar para aquela situação que você acha que não tem jeito. Para você, para o seu entendimento, pode ser que não tenha. Mas nós não servimos um Deus de mentira. Nós não servimos um Deus de barro. Nós não servimos um Deus que não escuta, um Deus que não faz. Nós não servimos um Deus que está com a mão encolhida, que não pode vir até nós, arrancar a enfermidade, arrancar a tristeza, abrir os caminhos, endireitar as veredas. Nós servimos esse Deus Todo-Poderoso, é o mesmo, Ele é imutável, Ele não mudou, e Ele está no nosso meio para realizar isso sobre as nossas vidas. Aleluia. O nosso irmão Elias, ele não teve medo diante daquela multidão, diante daqueles deuses estranhos, diante daquele rei. Ele não teve medo, ele não se acovardou, ele não voltou atrás, ele não teve dúvidas. Eu e você também não podemos ter, irmãos, porque Deus não é que Ele é ruim, mas Ele não trabalha a dúvida. Deus muitas das vezes já tem algo nas mãos, já tem algo pronto a nos entregar. E aí, como o presbítero Ezequias falou, quando chega próximo do Senhor, do momento do Senhor em nossas vidas, o inimigo vem e lança setas, e nós deixamos a dúvida do inimigo chegar ao nosso coração. Às vezes o Senhor fala, irmãos, e devido à nossa visão que é limitada, a gente olha e a gente não vê de onde vai sair, como vai acontecer. E aí Deus, eu imagino, aí já é imaginação minha, aí Deus fica olhando para nós, fala assim, eu vou deixar, para me ver até onde ela pensa que a imaginação dela vai levar, até eu entender e retornar e tomar a posição do posto que Deus me chamou. Irmãos, Deus fala que Ele manifesta em sinais. E eu quero compartilhar, não é saindo da palavra, irmãos, mas é porque Deus, Ele faz uma promessa, Deus levanta
alguém, fala conosco. E mais na frente a gente vê o sinal de Deus manifestando naquela profecia que Deus falou conosco. No culto de domingo, a irmã Patrícia veio com as crianças e eu pude ver o pequenininho, tinha uma formiguinha ali, o pai até olhou para ele também e eu já estava lá atrás olhando. Ele olhou, aí ele colocou as duas mãos no joelho, depois ele desceu com as duas mãozinhas no chão e ficou olhando. Aí eu lembrei de uma profecia que Deus me fez. Lá em 2003, eu já contei isso aqui. Eu estava em uma congregação e Deus levantou uma missionária e ela veio até mim. E falou que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele havia separado esse lugar para Ele ser adorado. E que Deus nos via como uma formiguinha. E a formiguinha, que era, no caso no dia era eu, passei e Deus veio e segurou com o dedo dele na minha cabeça e decretou que eu seria a dona desse lugar. E ao ver a criança abraçando, eu olhei e falei, e a criança assim, no meu entendimento, eu sentado, e olha que ela é pequenininha, eu vi ele grandão, irmão James. Eu falei, Deus, eu estou vendo essa criança grande, imagina o tamanho do Senhor quando o Senhor olhou para mim. Veio as diversidades, irmão, veio, igual fala aqui na palavra, veio muitas pessoas com deuses estranhos. E eu quero dizer na noite de hoje, não para a glória do nome dele, mas dei honra aos seus profetas. E eu creio que Deus, ele já tinha decretado ao irmão para estar aqui na noite de hoje, trouxe ao meu coração para falar, para aumentar a fé do irmão. Lá em 2014, Deus usou o pastor Edmilson, que na época ainda era evangelista. E ele falou comigo no início da minha caminhada, irmãos. Eu sou nova na fé, tenho muito que aprender com os irmãos. Deus usou ele para falar comigo. A família do meu filho mais velho é todo espírito. E ali Deus usou ele e falou, irmã, eu vejo um homem entrando aqui dentro da igreja. Na época eu congregava no bairro Cidade Jardim. E esse homem vai vir com uma fúria tão grande, com um capacete na mão para bater na irmã. E ali, irmãos, eu ouvi a pastora, na época, a minha pastora Maria Helena pregando. E ela falava assim, Deus tem poder de colocar cada um dos seus filhos escondidos. Deus nos esconde do inimigo da nossa alma. E aí eu lembrei da palavra e falei, Deus, já que a palavra do Senhor é verdadeira, então cumpre essa palavra em minha vida, me coloca escondida aos olhos do inimigo da minha alma. E isso aconteceu, irmão. O pai do meu menino já tinha anos. Separei, larguei dele em 2008, 2014 veio se cumprir. Ele foi lá na porta da igreja para me bater naquele lugar. E eu estava assim de frente para a porta. E ele não me viu lá dentro. Da forma que Deus usou o profeta, aconteceu. Então eu quero que você lembre. Tudo que Deus tem falado através das pessoas vai acontecer, mas o tempo do Senhor, só não volte atrás na sua fé, nem fica com medo quando o barco começar a balançar. Porque tem situação, irmãos, que Deus permite o barco balançar, Deus permite pessoas vir com deuses estranhos para ver se eu e você vamos regar o pé daquilo que Ele falou conosco, daquilo que Ele liberou para nós. Se Elias fosse olhar para aquela situação, ele ia ter dúvida. Mas ele clamou e fogo caiu do céu. O que tem impedido você de clamar e bênçãos cair do céu para poder repreender essa enfermidade? Porque o Senhor me mostra, irmão, pessoas na noite de hoje que necessitam de um auxílio, necessitam de um socorro do Senhor. Glória a Deus. O que está te impedindo? Põe o seu joelho no chão. Porque foi isso que o irmão fez. O irmão Elias, quando tudo isso aconteceu, quando se cumpriu, eu vou ler aqui para os irmãos o 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você acha que um fogo humano, um fogo da terra, esse fogo que a gente conhece
consegue consumir água. Mas olha o que o dono da água, o dono do fogo, permitiu acontecer. Então ore e busca o Senhor até fogo espiritual ser derramado e consumir essa situação que está tirando a sua paz, que está deixando você de cabeça baixa. Glória a Deus. E lamberam a água que estava no reino, irmãos, isso é muito forte. É o Deus Todo-Poderoso que dá peso ao vento. É o Deus Todo-Poderoso que sabe quantas gotas de água há no mar. É desse Deus é que nós estamos aqui nessa noite reunidos. É no nome dele, não é nenhum Deus pequeno, não é nenhum Deus qualquer. Você acha que esse Deus não ouviu a sua petição? Você acha que ele não se coloca de pé ao teu favor na noite de hoje para decretar vitória sobre a sua vida? Só se coloca de pé crendo. E quando eu falo colocar de pé, irmãos, não é para tirar o coração de Deus, porque tem muitos por aí que estão com o joelho dobrado, mas não dobram o coração perante o Senhor. O lugar mais alto nosso, irmãos, é no pés do Senhor, é nos pés dele que nós vamos alcançar as mãos dele. Esse Deus, irmãos, todo-poderoso, e o que o vento, todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Falou aqui que era só o povo de Elias? Não. Falou que o povo, então aquele povo, eu acredito assim, aquele povo que se via Deus estranho, ao mover do Senhor, eles reconheceram: só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E Deus sempre colocava no meu coração, irmãos, e como a igreja sabe, eu sou uma pessoa muito chorona, e eu comecei a chorar ali atrás. Quando uma pessoa está com a fé firmada no Senhor, ele traz a honraria sobre a vida desta pessoa. Ele vai de encontro. É ruindade nossa não, mas chega um ponto que o Senhor fala basta. Chega um ponto que o Senhor não permite mais altares de Satanás ganhar oferenda para nos destruir. Chega um ponto que o Senhor fala: não toca mais. Não basta levantar altares imundos nela, não vai tocar, nele não vai tocar, nem vai sequer chegar à porta, porque nesse tempo o Senhor já deixou, já nos provou que a nossa fé está nele. Porque quando nós estamos alicerçados no Senhor, irmãos, ele desce à sepultura. Quem serve deuses estranhos para garantir a vitória em nossas vidas, e Deus é ruim não, ele veio para todos, mas nem todos querem ele. A vontade de Deus, a vontade do cristão que somos nós, é que todas as almas rendem aos pés do Senhor. A vontade minha é que todos os meus vizinhos, todo esse bairro, toda a cidade de Pirapora reúna e adore ao Senhor. Mas a liberdade que Deus dá a cada um, como Deus também nos dá a liberdade de crer ou não nas profecias do Senhor. Independente se vem de uma fonte que para o ser humano é segura ou não. Porque tem muitos por aí que duvidam do chamado de Deus na vida das pessoas. Deus abre a boca, Deus fala, e a pessoa vai para o peso próprio. Vai calculando, vou ver até que tanto que tem Deus na vida dele, na vida dela. Se a tampa da chaleira da vida dele estiver pipocando, eu sei que foi Deus que falou. Agora os meus olhos, se eu olho e vejo que é rasinho, eu não vejo comunhão, eu não vou receber. Qual é a comunhão que aquela mula tinha? Os animais, eles não pensam. E Deus abriu a boca dela para falar. Você acha que Deus não pode abrir a boca? Deus é dono de tudo, ainda que as pessoas não queiram Ele como dono, mas Ele é dono. A pessoa não entrou e não cresceu no ventre da mãe, não nasceu.
não ficou de uma estatura por força própria, não foi, irmãos. Deu crescimento, foi Deus que permitiu gerar tudo em nós. Até a menor veia do nosso corpo foi permissão dele. Não foi fortaleza nossa. Não foi alimentação da mãe. Não foi cuidado do pai com a esposa. Não foi. Foi a mão de Deus criando cada um. Ainda que depois essa pessoa não quis ter um relacionamento com Deus, mas ele continua sendo dono. Ele continua sendo dono. E para fechar, 45, no 45, só para você entender que o que você está passando, que o que você tem enfrentado é tão pequeno perante o Deus que está guiando os seus passos. E sucedeu o quê? Entretanto, o céu se enegreceu. Irmão Cícero, Zicomocos, tem palavra que eu não consigo falar, agora com baixa visão, só o Senhor. E eu não vou conseguir falar essa, mas os irmãos acompanhem aí na palavra, na Bíblia, amém? Eu ouvi alguém falando, fala em voz alta aí. Com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro. Mas eu quero voltar aqui aonde ele fala do tamanho da nuvem. Deixa eu encontrar no 44. E sucedeu o quê? A 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão do homem. Olha para a sua mão. Tanto homem quanto mulher, olha para a sua mão. Você acha que no seu entendimento uma nuvem do tamanho da sua mão pode chover para molhar a terra? E subindo do mar, então disse ele, Deus ainda trouxe uma orientação através do nosso irmão Elias para Acabe, rei daquela época. Sobe no carro, para que a chuva não venha apanhar ele. Ele poderia não ter falado nada. Ele poderia ter deixado, eu não vou falar nada, eu vou deixar esse sujeito aqui morrer, porque ele que criou essa situação. Talvez ele estava querendo me envergonhar perante todo mundo, mas ele obedeceu. Ele continuou obedecendo a ordenância de Deus. Ainda que você venha enfrentar situações do inimigo da tua alma que levanta para vir te envergonhar, creia, olha para dentro de você, entenda, você é servo. E sobre a sua vida a unção do Senhor. Sobre a sua vida há algo valioso, que é o Espírito Santo de Deus. Então creia, se você estiver em Deus envergonhado, você não vai ficar. Só continua obedecendo. Só continua falando, entregando o que Deus colocar no seu coração. Eu sempre falo nesse lugar, fecha no que Deus falou que você é. E Deus falou que você é filho, Deus falou que você é herdeiro. Ainda se o irmão da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda não receba, não entenda, não acha que é Deus falando, não se preocupe com isso. Só faça o que Deus colocou no seu coração. E deixa o resto com Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás. Se foi Deus que colocou no seu coração, obedeça. Mas seja sensato para saber. Sensível. Porque na palavra também diz: sai daquele que tirar ou acrescentar. Mas se é Deus que está colocando no seu coração, meu irmão, minha irmã, fecha nisso. Não abra mão. Eu não estou entendendo, mas eu vou falar. Eu não estou entendendo, mas eu recebo a profecia e eu sei que o tempo do Senhor vai se cumprir.
e já falei com o pastor Diego também, às vezes as pessoas olham, a gente vem de uma família que a gente é a ovelha negra. E às vezes algumas pessoas olham pra gente e falam, pode sair alguma coisa dessa família? Mas o dono da família pode sim. O dono da família pode ir lá, pode resgatar, pode transformar, fazer, dar oportunidade para a pessoa nascer de novo. E quando a pessoa nasce de novo, se torna uma nova criatura, ela se torna espelho para aqueles que a família diziam que eram. Mas somente Deus é o grande eu sou. A nossa posição, irmãos, é de servir. E servir com alegria. Quando o Senhor, que eu sei, irmãos, que tem situação que a gente fica com medo. Tem um irmão aqui que está na palavra, mais na frente, fala que ele teve medo de uma mulher. E essa mulher arrancou a cabeça de alguns profetas, estava programando para arrancar dele fora também. Ao ponto dele fugir, dele entrar em uma caverna, dele ir para o deserto, Deus providenciar alimento para ele, Deus mandar o anjo tocar nele e falar, levanta, come e bebe. E esse homem levantou, comeu e bebeu. E às vezes no dia de hoje nós queremos indagar, quem é você? De onde você veio? Porque naquela época era assim, pelo menos está escrito na palavra. Anjos manifestavam e eles podiam tocar. É tão verdade que Jacó lutou com o anjo, ao ponto do anjo tocar na coxa de Jacó. Jacó fica, Jacó mesmo, né? Fica, se eu estiver falando alguma palavra trocando, os irmãos têm a liberdade de levantar a mão aí e me ajudar. Então eu creio, irmãos, que naquela época vinha muitos, levantava muito anjo. Mas olha a diferença da fé desses irmãos que deixou um legado. E eu e você vamos deixar legado também. Não sei se nós vamos ter uma Bíblia e nosso nome vai estar lá. Mas eu sei que no caderno vai estar, já está escrito. E eu sei que pelo menos o nosso livro da vida vai estar escrito lá. Que nós servimos ao Senhor com alegria no nosso coração. Que nós lutamos, que quando nós sentimos a presença de um anjo, de um ser, de algo que Deus coloca no nosso coração, vai estar escrito lá. Mas tem muitas pessoas que ficam duvidando. Tem pessoas que duvidam. Eu acho assim, sabe, irmãos, aqui que tem pastora Melu, tem gente com a fé tão pequena que se não vê a asa, não vê, não vai acreditar. Meu Deus. Ah, mas para mim saber que é anjo mesmo, eu preciso ver a asa, eu preciso ver o rosto. Então não tem fé, às vezes, nem de acreditar na palavra de um irmão que a gente vê do lado, que Deus usa com poder e graça. Imagina se você vê anjo. Tem muitos que vão se engrandecer, vão achar que é o poderoso, que faz tudo. Você acha que Deus não conhece essa nação? Era para ser a nação, missionário Roberto, mais crente, mais cristão da terra, porque hoje tudo a palavra de Deus está sendo pregada. Você pega um telefone, você não está podendo ler a Bíblia, eu vou pôr uma palavra aqui, eu vou lavando a casa, você está ouvindo a palavra. Você vai ligar a televisão, você está limpando a casa, você está ouvindo. Você vai dirigindo, você está ouvindo. Então Deus tem sido pregado. A facilidade para nós hoje é mais fácil. Mas você acha que o inimigo ia ficar de braços cruzados? Não ia, irmão. Ele nunca cruzou os braços e ele nunca vai cruzar. Porque o trabalho do inimigo é roubar o que tem dentro de mim, dentro de você, que é a nossa fé. Porque o ser humano sem a fé, ele não tem obra. O ser humano sem a fé, ele não crê em Deus. E o inimigo da nossa alma, irmãos, ele tem fé porque ele crê em Deus. Ele só não obedece o que Deus manda. E nem obedece a palavra. Ele nunca foi obediente. Mas que nós possamos levantar diferente. Tem alguém que vai me chamar de doido? Vai, mas quem tem o hábito de falar, vai falar de qualquer jeito. Se a gente crer, vai falar. Se a gente não crer, vai falar.
café, ele vai falar. Se você não pregar, vai falar. Então vai falar de qualquer jeito. Então deixa falar. Só fecha no que Deus falou que você é. E você é servo. Sirva ao Senhor. Você acha que não tinha alguém ali dos profetas de Baal falando quem é esse? Quem é ele? Perante os nossos deuses. Porque ele estava com um só. E aquele outro povo estava com vários. Mas até aquele momento eles não conheciam o poder do único. Aleluia. Que não há outro nome acima do nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Esses dias eu estava comentando com o pastor Diego, eu falei com ele, falei como é que pode, né? O inimigo da nossa alma, ele inveja tudo de verdade. Tudo que Deus faz, ele quer fazer. Deus permitiu o filho dele naquela cruz derramar gota de sangue. Aí o que o inimigo faz hoje? Se é um trabalho mais forte, o que ele pede? Sangue. Só que aí ele pede sangue de um ser humaninho que não vai poder fazer nada. O sangue de bode não tem poder. O sangue de nenhum animal tem. Mas que ele quer invejar Deus e iludir as pessoas, ele quer. E quando as pessoas dão lugar, acontece. E a pessoa fica crendo que foi aquele sangue, né, pastor Evanildo? Só que não. Ilusão, irmão, está escrito na palavra. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou que lá eles não fazem nada mal. Eu fiquei olhando e falei, é Satanás. Não faz nada mal porque você aprisiona as pessoas lá. Porque o inimigo, irmãos, ele não vem manifestando do jeito que ele é. Ele vem de mansinho. Ele vem com um sapatinho que nem barulho faz. As irmãs aqui já devem ter usado, que eu já usei aquele tamanho que é de pau. Outro trem que era lindo, né? Ele não vai vir fazendo aquele barulho. Ele vai vir silencioso. Mas os que estão em Cristo, os que estão sensíveis ao Espírito Santo de Deus, vai ouvir barulho aonde o inimigo acha que é silêncio. Vai enxergar onde o inimigo estiver camuflado. Mas nós temos que crer, irmãos. Levanta, tenha fé. Essa situação vai ser lançada por terra. Vai chegar um dia que, irmãos, Ezequias nem trabalhar mais, sua ideia é passar a fronta no local de trabalho. Porque o lugar que tem sido preparado para nós não haverá choro, ranger de dente, preocupação. Nós só vamos estar lá na boa, juntamente com os anjos, declarando que Ele é santo. E andando sobre aquilo que mata muita gente aqui na terra, que é ouro. Eu estava conversando com a minha tia, meus primos esses dias, e eles falando que lá na cidade, né, em São Paulo, onde eles moram, não vende mais, o povo não usa mais aliança de ouro. O irmão Leonildo veio também de uma capital, a gente sabe, correntinha de ouro, relógio de ouro, anel de ouro, tudo eles matam para o corta-mão, sei lá, o dedo, só sei que puxa e tira. E nós, essa rua que tem sido preparada para nós, de ouro. Aonde causa a morte aqui, vai alegrar pessoas que você vai plantar por elas, ó, e nada aquilo vai chamar sua atenção, porque você vai estar com valioso, que é o que nós sentimos um pouquinho dele aqui na terra. Ainda, irmãos, que talvez você esteja enfrentando, igual Elias enfrentou, igual muitas pessoas duvidaram, porque ele lançou água naquela lenha. Creia, você não é órfão, você tem um pai, e o pai é poderoso para se colocar de pé quando você posicionar. Glória a Deus. Deus é ruim não, irmãos, mas Ele espera a nossa posição, Ele espera nós nos posicionar, sem murmuração, sem vacilar na fé, entendendo que o tempo dele ainda vai chegar.
Porque nós somos assim, quer tudo para ontem. Enquanto estão passando por luta, então, a gente chega a falar assim, não vai acabar mais não. Quando a gente está na luta, que Deus levanta alguém para falar, vai vir mais um vento. Vai vir mais uma situação, ou aguenta mais um pouquinho. Ou frase abençoada. A vontade nossa é de falar, oh Deus, não tem jeito de adiantar o relógio, não. Mas é nesses momentos que Deus está nos dando a oportunidade de fixar os nossos pés, aprimorar a nossa fé, estreitar o relacionamento com Ele. Então a situação que você está enfrentando, continua na posição de crer que Deus não vai te deixar morrer no deserto, a menos que você queira. Porque o irmão Elias deitou no deserto e Deus fez nascer, Deus fez crescer, Deus providenciou um pé de zinco para ele ficar ali debaixo. Ele entrou na caverna e Deus fez o pássaro levar pão para ele. Deus fez o anjo descer e tocar nele, mandar ele levantar e alimentar e beber. É esse Deus que está com a mão direcionada para a sua vida. Independente da fé do outro, mas a fé do outro não pode interferir na minha. Não pode. Ah, desiste, isso não vai dar certo. Não, se Deus falou que vai dar certo, eu vejo no que Ele falou e vai dar certo. Glória a Deus. E tem situação que Deus fala conosco que é interessante você nem falar. Nem contar para ninguém. Esses dias eu estava conversando com o pastor Diego. Foi quando eu vi José Marco pregando, o presbítero Zequiel, e eu fiquei, irmãos, diante do Espírito Santo de Deus. Não falo isso querendo ser melhor do que ninguém, mas enche o meu coração de alegria. Gente, o tanto que eu chorei quando eu vi a dupla Léo e G. Irmãos louvando ao Senhor. Até eu fiz uma brincadeira, morre dois irmãos e nasce uma dupla. Porque quando a gente vê assim, irmãos, que vem. Hoje eu vi o irmão Josemar puxando fogo e louvando ao Senhor. Eu falei, gente, mas só não tem gordura, mas a voz. E é gratificante isso, e é gratificante quando eu vejo os irmãos crescendo na fé, os irmãos fechando naquilo que Deus falou que eles são, que é pregoeiro da palavra do Senhor. Quando eu vejo mais Fabi louvando, eu vou, glória, vou todo feliz, porque nem eu nem ela, irmãos, louva para dentro. Agora nós estamos soltando a voz. É fechar naquilo que Deus falou que nós somos. E Deus falou que nós somos o quê? Herdeiros. Deus falou que nós somos filhos. E Deus falou que Ele estaria, Jesus falou que Ele estaria voltando para o Pai e ia preparar lugar para nós. Então o lugar é meu, o lugar é seu. Não deixe o inimigo tirar isso de você. É o seu lugar. É o seu lugar, pronto. Fecha nisso, é o meu lugar. O inimigo vai lutar para roubar isso de mim, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não vai roubar o lugar que é meu. Até porque ele não vai poder entrar lá mais. Mas ele vai fazer de tudo para nós não irmos para lá. Como ele faz também para algumas cadeiras aqui está vazia. Ele luta para não deixar as pessoas virem ouvir a palavra, porque a palavra é quem liberta o homem e a mulher dos maus caminhos. E o que ele faz? Ele trava para poder não vir. Mas eu e você vencemos o Golias, vencemos a família do Golias, e aqui nós estamos para adorar o Senhor. Eu creio que os irmãos que pegam de serviço mais pesado, tem dia que não tem os pés, estão andando arrastando os pés, mas a noite está servindo a Deus Todo-Poderoso. E talvez seja nesse dia que ele fala, eu estou cansado, hoje eu não quero ir, aí a gente vai, chega lá, Deus abre os céus ao nosso lado. Não acredito nisso. Em Deus você é mais que vencedor. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Talvez seja uma situação que, se eu souber, eu não vou poder te ajudar. Mas no nosso meio tem o Espírito dele. Ao nosso favor, ele ordenou anjos dele. E na nossa frente ele vai
guiando a cada um de nós, quebrando os ferrolhos, lançando o inimigo da nossa alma que está ao derredor, veio doido para nos tragar. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado o livramento. Então acredita, o tempo do Senhor está chegando sobre nós. O tempo do Senhor está chegando dentro da tua casa. E se tem algo lá dentro que atrapalha o tempo do Senhor chegar, tira na noite de hoje. Tira a mentira, tira a avareza, tira a falta de perdão, tira a idolatria. Ah, mas eu não tenho idolatria com imagens. Mas talvez idolatre os seus filhos, sua casa, sua esposa, seu esposo, seus bens. Que o lugar de primazia tem que ser do Senhor, irmãos. O lugar sendo primazia de Deus, não tem esposo, não tem esposa desconcertada que Deus não conserta. Glória a Deus. Que Deus não faz, não traz de volta. Que Deus não endireita as veredas. Se tem algo, e quando eu falo casa, irmãos, eu falo principalmente a casa que é o coração. Limpa o seu coração de verdade. E deixa Deus ser o morador, não visitante. E viva. Entendendo, hoje está difícil, mas eu sei que o amanhã do Senhor vai chegar na minha vida. E não tem coisa mais gratificante do que isso. O inimigo vem para tirar a nossa paz e nós estamos tendo. Aleluia. E como o irmão Ezequias fala, a gente olha e vê o brilho de Deus no rosto de cada um. E quem não passa luta? Todos nós passamos. Mas as lutas não nos dão o direito de desistir. As lutas que Deus permite nós de passarmos é para nos aproximar dele. É para aproximar dele, é para agarrar com ele. É revestir dele, é encher dele. É crer que Ele é capaz de mudar a história. Crendo assim, se coloca de pé, vamos orar. Eu quero agradecer ao Senhor pela palavra. Porque Deus, Ele falou ao meu coração. Espero que Deus tenha falado ao seu também. Caso até esse momento, glória a Deus, você ainda não tenha entendido, chega na sua casa e lê a palavra do Senhor, renova. Deus é como um rio de água viva, Ele vai trazer com clareza no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero bendizer ao Senhor, meu Deus, nessa noite,